Olá, eu sou a Sibeli, uma das sócias da Nivele, e hoje eu estou aqui com a Simone Coria, e ela vai contar um pouquinho sobre o negócio dela, como é que é a empresa, os desafios. Simone, obrigada por ter aceito o convite aqui de participar. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional antes da gente entrar na empresa propriamente dita. Oi, Sibeli, tudo bem? Nossa, obrigado você pelo convite, eu fiquei muito honrado. Tenho certeza que essa plataforma na Liveli vai ser um sucesso absoluto, porque conecta pessoas, né? Tudo que a gente conecta pessoas é muito legal. Bom, a minha trajetória profissional é um pouco diferente da maioria dos empresários do setor. Eu fiz direito, então minha primeira formação é em direito. Eu sonhava em ser uma juíza federal quando eu era novinha, porque eu sou filha de um advogado. Então a gente sempre pensa, né, pauta em seguir a carreira onde é conhecido. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu percebi que não era minha praia, não tinha nada a ver comigo, mas me formei mesmo assim. Depois eu fiz uma pós em gestão em processos e uma outra pós em gestão em pessoas. Nesse meio tempo, eu já namorava o João, que é meu sócio na indústria, né? Então a gente já começou a namorar e aí a gente se casou. E a gente tinha muito pautado isso, tipo assim, você aqui, eu ali. Eu sempre dei o back para ele. Comercial sempre foi a minha praia. Então, eu falo que assim, eu acho que eu nasci vendedora. Então, eu gosto muito, eu gosto de atender, eu gosto de conversar. Você vai perceber isso. Já percebeu na primeira reunião, vai perceber de novo. Eu gostava muito de ficar conversando. Então, eu atendia muitos clientes dele, mas sempre assim, eu tinha o meu trabalho e ele tinha o trabalho dele, e a gente fazia os nossos projetos, alguns projetos ali que eram alguns ensaios, que eu falo, da nossa sociedade, né? E sempre dava muito certo. A gente nunca teve problema em trabalhar juntos. Então, para a gente sempre foi gostoso, sempre foi prazeroso. Cuidava de alguns projetos comerciais, ele cuidava da parte produtiva e assim fomos. A nossa indústria nasceu em 2009, depois ela foi crescendo, né? Minha primeira filha nasceu em 2008 e em 2009 a gente começou a indústria e ela foi crescendo e em 2014 nasceu meu segundo filho. E nesse tempo de segundo filho, eu já era muito presente na indústria dele, mas tinha o meu trabalho paralelo na indústria privada, né? Então, durante esse período, eu fui compradora, eu trabalhei no departamento comercial de uma construtora muito grande, porque a construção civil é outro segmento que sempre me encantou muito. Eu falo que quando você pega o déficit do Brasil, né, de habitação, e quando você pega o processo de construção como um todo, é um negócio muito fascinante. Então, eu gostava demais de trabalhar ali. E negociação comercial, que era a parte que eu fazia, é muito intenso, é muito agressivo, é muito gostoso. Então, eu sempre gostava muito. Aí, em 2014, com o nascimento do meu segundo filho, começou a ficar insustentável essa presença em dois lugares e mais uma filhinha que na época tinha 5 anos e mais um bebezinho. E aí o João falou: Eu acho que está na hora de você pôr os dois pés no barco e trabalhar comigo de fato, ser minha sócia de fato e de direito, né, para você poder realmente assumir o parte comercial da empresa. Então, a partir de 2014, eu coloco os dois pés no barco e entro de fato na indústria de suplementação. Eu descobri um mundo novo, porque assim, a gente tinha durante esses processos, e era uma coisa que eu amava, porque nesses momentos que você fecha os contratos e faz a negociação, é tudo muito legal, é tudo muito material, né? Só que aí você entra numa outra parte que eu falo que a indústria de suplemento te dá, que é a melhora da qualidade de vida, que é você poder proporcionar para as pessoas que estão consumindo um produto um resultado. E esse resultado, normalmente, ele é um resultado muito prazeroso, muito bom. Então, o feedback é muito gostoso sempre. Então, tipo assim, eu tenho diabetes, mas eu usei tal produto e melhorou minha condição física. Óbvio, suplemento não é remédio, suplemento não trata a doença. Mas eu falo que esse é um dos pilares que eu acredito muito. A gente só é completo não só quando a gente trata a doença, a gente tem que nutrir o corpo para a gente fortalecer o corpo e aí sim tratar a doença, muitas vezes com medicamento. Então, a diabetes, ela é multifatorial, né? Ela passa pelo psicológico, ela passa pela alimentação, ela passa pela prática de atividade física, dando um exemplo da diabetes, que ele é um assunto bem recorrente aqui. E muitas vezes o paciente, quando ele tem diabetes, ele tem uma dificuldade monstruosa, por exemplo, de criar massa magra. E à medida que aquela quantidade de massa magra dele vai diminuindo, ele vai perdendo força, então ele vai perdendo autonomia. E isso,
O médico, ele dificilmente consegue tratar. Isso vai passar pela indústria de suplementos, isso vai passar pelo processo do nutrir o corpo para poder combater uma doença. Então, esses feedbacks e esses retornos e essa parte integrativa, né, quando você une o melhor dos suplementos com o melhor do tratamento médico, sempre me encantou muito, porque o resultado é muito bom, o resultado de qualidade de vida sempre é muito bom, de longevidade é muito bom. Então, a gente entra em 2020 com marca própria, 2020, 2022, pensando que até esse período a gente só trabalhava com terceirização. Então, eu falo que durante mais de 10 anos, a gente criou expertise no sonho dos outros. E sonhando junto e trabalhando junto, hoje a terceirização, ela ainda é responsável por 70% do faturamento da indústria. Mas hoje a gente tem esse sonho materializando e crescendo aí na média de 20% ao mês, que é um crescimento bem legal, é um crescimento muito bom de marca própria, que é a NutraGold, que ela entra no mercado, né? Ela teve a estreia dela na Natural Tech e ela entra no mercado com essa proposta, unir o que a gente sabe fazer, o que a gente fez nos últimos 10 anos, numa marca que vai trazer esse propósito de nutrição para a família. Então, para mim, assim, realmente é a materialização de um sonho, é viver o propósito, com todas as dores que o propósito traz, né? Mas é viver esse propósito. Você serve de consolo, eu sou engenheira civil. Caí no marketing, caí na área de vendas e realmente a área Que legal. comercial é encantadora. Porque não tem um dia igual ao outro. Eu sempre falo assim, em marketing, vendas, não existe um dia igual ao outro. Às vezes você Não, planeja o dia, você fala assim, hoje eu vou fazer tal coisa. E você faz tudo menos aquilo que você planejou. E isso é ótimo, é super legal, porque dá um dinamismo, eu gosto muito. É perfil, certo? Eu acho que é bem perfil. Tem gente que prefere bater o carimbo ali todos os dias, fazer igualzinho, mas para mim, eu acho que esse dinamismo ele traz uma experiência incrível. Eu acho que é bem isso. E não, é falando. exatamente isso. Mas eu acho que é a mosquinha que pica algumas pessoas e não pica outras. É bem o Não, perfil não mesmo. tem. Porque, por exemplo, se você entrar aqui na cadeia de produção da indústria, qualquer mudança de setup aqui, as pessoas enlouquecem. Você pegar minha gerente de produção e falar assim, hoje nós vamos mudar tudo. Ela vai falar, não vamos, não vamos, não iremos. E se você fizer isso, eu estou fora do projeto. Porque eles trabalham exatamente essa cadência produtiva. Então, é todo dia a mesma coisa, do Sim. mesmo jeito, no mesmo processo. E a indústria tem muito disso. Então, assim, eu falo que é o grande conflito, né? Quando a gente recebe um cliente ou recebe um projeto, o comercial fala, vamos, a produção fala, jamais. Então, assim, é esse equilíbrio de pratinhas que às Ah, vezes tem que acontecer. mas cada um no seu quadrado, certo? Porque É, quando a gente pensa em linha de produção, quanto mais eles fizerem o mesmo processo, mais eles vão alcançar a excelência. Então, eles têm a exatamente. razão. Né? É que na área É, comercial, se exatamente. você quiser trabalhar com o mesmo processo para todos os clientes, você não vai fechar negócio. Porque cada pessoa é um mundo diferente. É como se Exato. cada pessoa fosse uma esteira diferente, fosse um produto diferente, fosse uma coisa completamente diferente. Então você tem que customizar. E eu acho que é essa a graça de você entender a dor do outro, a necessidade do outro, e você, com a tua solução, você conseguir suprir aquela necessidade. Eu acho que é isso que me encanta, e provavelmente você também. Mas não é para todo mundo, né? Porque Não, não é. Não, é um desafio por dia. exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos seus negócios. Vamos falar da NutraGold, enfim, você pode entrar em qual business unit você quiser ir. Vamos falar um pouquinho de produto. Qual que é o posicionamento que vocês têm em relação ao produto? Quais são os produtos que são os best-sellers? O que vocês entendem que seja o DNA da empresa, pensando, obviamente, em consumidor final, porque mesmo que vocês terceirizam um certo tipo de produto que vai atender o consumidor final. Então, qual que é o posicionamento? Vocês querem ser os mais nutritivos, os mais baratos, qual que é o posicionamento da empresa? Na verdade, assim, a Avel, o grupo Avel nasce, né? A gente sempre teve como linha. Então, vamos falar assim, a nossa espinha dorsal sempre foi saúde e bem-estar. Então, a gente sempre teve ali, vamos falar, no caminho de Aristóteles, no caminho do meio. Então, a gente nunca foi aquela empresa super maromba de produtos para ganhar massa, de produtos para fisiculturista, e a gente não foi aquela empresa super nichada, vegana, toda a parte clean, não usa nada de adoçante, nada disso. A gente sempre tentou entrar no caminho do meio. Então, hoje,
a gente brinca muito aqui na empresa que eu falo assim, todos os produtos que a gente fabrica, todos, sem exceção, a gente sempre pergunta até para o nosso time, sua mãe usaria? Porque se você vende um produto aqui para sua mãe, você tá tranquilo. Tipo assim, se o seu filho pegar esse produto por engano e tomar, você vai ter um desespero. E muitas vezes a indústria, e isso é nicho, tá? Por exemplo, se você pegar aquele nicho mais maromba, de fisiculturistas, são produtos carregados de cafeína, são produtos carregados de corante, que tem 2, 3, 5 tipos de conservante, e nunca foi a nossa pegada. A gente vem exatamente com essa proposta. Olha, eu sou uma empresa, por exemplo, algumas curiosidades. A gente não usa açúcar aqui na indústria. Então, a gente não pega nenhuma terceirização que vá açúcar. Nada, nada. Por quê? Porque a gente entende que se a nossa espinha é saúde, bem-estar e qualidade de vida, a gente não pode, é incompatível com o nosso propósito. Por mais que seja rentável, por mais que às vezes a gente fale não para alguns contratos, mas não faz parte daqui. E aí a gente fica livre para trabalhar exatamente no nosso segmento, que é um segmento de saúde e qualidade de vida. A mesma coisa com alguns adoçantes. A gente evita entrar naquele universo falo assim, tem a indústria alimentícia e tem a indústria macumbenta, né? Que você olha e fala, meu Deus. E aí a gente evita, sabe? Sempre a gente tenta andar nesse caminho do meio. Então, esse foi onde nós construímos, né? A nossa base foi feita ali. Então, a gente acabou ganhando uma certa notoriedade na terceirização, no processo de terceirização, exatamente por isso. Ah, eles vão fazer naquela indústria que não usa açúcar, naquela indústria que não usa produtos com glúten. E aí a gente sempre tenta manter essa linha, porque eu falo assim, a hora que a gente abrir para o glúten aqui na indústria, a gente vai abrir para produtos que nós não acreditamos. Então, a gente não quer trabalhar com essa linha, a gente não quer atender esse público. Óbvio que isso é posicionamento, Sibeli. Pode ser que num futuro eu fale, nossa, mudamos às vezes a gente tenta trabalhar a mesma coisa com os corantes, tá? Alguns corantes, eles têm por premissa, tem vários estudos que atrelam o consumo regular deles a um monte de incidência de câncer, são corantes extremamente alergênicos, então a gente dá preferência para os corantes naturais, a gente dá preferência para os corantes que são mais conhecidos, por terem o mínimo possível de efeito colateral, porque essa é a nossa pegada, entendeu? Criar um produto e desenvolver um produto que você usa, seu filho usa, seu marido usa, sua mãe usa, e conseguir conciliar isso. Então, toda a nossa linha hoje de produção, ela é baseada nisso. Então, a gente gosta muito de alguns ativos que a gente sempre brinca. Eu não uso goma xantana, por exemplo. A goma xantana, ela agride o intestino. 80% das marcas que estão aqui e a NutraGold são pessoas que têm problemas intestinais. Então, ou tem desbiose, ou tem doença de Crohn, ou estão fazendo algum protocolo de emagrecimento, que é um setor que hoje a indústria opera muito forte. E normalmente o emagrecimento não combina com um espessante que vai irritar a mucosa do intestino. Então a gente usa, quando a gente precisa espessar, a goma guar, porque a goma guar é prebiótico, é sacietógeno, vai ajudar na formação da mucosa do intestino, vai minimizar possíveis efeitos colaterais. Então, a gente dá essa preferência, muitas vezes em detrimento do custo, mas para apresentar para o cliente um produto bacana, um produto que conecta, um produto que dá recompra. A gente fala sempre sobre isso. Tem algumas marcas que têm produtos deliciosos, que têm produtos que você fala, nossa, a embalagem é linda, o produto é delicioso, mas ele tem tanto poliol, ele tem tanto espessante, e você se sente tão mal depois de comer que você automaticamente fala, "Ai, esse eu não vou mais, não rola para mim, me estufou demais." Então, a gente evita ao máximo, porque a ideia é exatamente isso, fazer uma base forte de clientes, clientes que estão habituados com o produto, clientes que indicam o produto porque realmente conseguem visualizar o benefício disso. Então, hoje esse é o nosso cerne. Dentro da linha de produto, nosso carro-chefe ainda são as cápsulas, né? Os encapsulados, eles têm um mercado, desde a pandemia, um mercado muito crescente. Eu falo assim, até a pandemia, o mercado de cápsula no Brasil, de suplementação em cápsula, para ser mais precisa, ele era um mercado muito embrionário. Por quê? Porque as pessoas não entendiam o conceito de nutrição e qualidade de vida. E isso era um conceito que não era difundido no Brasil. Então, quando a gente ia apresentar um projeto anterior à pandemia, isso, e falava, nossa, mas a vitamina D ia casar muito nesse teu produto, a pessoa falava assim, eu vou contratar um produto com ativo caro desse, morando num país que tem tanto sol.
E a gente falava, poxa, mas a gente não usa esse sol. A gente está sempre com protetor solar, a gente está sempre aqui com essa luz branca. Quando você sai do escritório já é noite. Você não usa, você não fica 20 minutos de cada lado no sol, das 9 às 10 da manhã. Ninguém faz isso, entendeu? Então, a gente acabava ficando meio frustrado nessa parte, porque falava assim, poxa vida, é um produto tão bom, ia dar um salto, mas não rolava. O custo era um fator. Quando entrou a pandemia e os estudos passaram a ser divulgados de maneira mundial, as pessoas começaram a perceber isso. Então, saiu aquele estudo italiano que associava as pessoas com baixa vitamina D a uma maior mortalidade no Covid. E associar a vitamina D exatamente a essa saúde cardiorrespiratória. Poxa, então a vitamina D ajuda nisso também? Ajuda nisso também. Ah, então eu vou pôr a vitamina D no meu produto. Então, eu falo que a pandemia ela veio para modificar a maneira, principalmente que o brasileiro enxergava a suplementação. Então, hoje a gente tem muito atleta que consome, por exemplo, colágeno tipo 2. E se você falasse antes da pandemia que o atleta precisava de colágeno tipo 2, porque ele sobrecarrega a articulação, porque ele vai ter dificuldade no futuro, porque ele vai ter que fazer, muitas vezes, colocar uma prótese no joelho, que poderia ser evitado se você suplementa ou se alimenta de maneira correta, eles falavam que não. Ah, não quero isso não, eu quero um pré-treino, eu quero um... A gente não chegava ali, sabe? Então, eu falo que a pandemia ela veio exatamente para isso. Poxa, como eu vou fazer para ficar na minha melhor versão? E aí eu não estou falando só de resultado, no caso dos atletas, eu estou falando de nutrição, eu estou falando de controle de corpo, eu estou falando de gestão de dor, eu estou falando de qualidade de vida. Então, assim, eles passaram a refletir e essa mudança trouxe frutos para a indústria, e eu falo que trouxe frutos para a qualidade de vida das pessoas. Então, hoje, eu vejo com uma certa normalidade coisas que antes não aconteciam. Por exemplo, uma mãe no supermercado lendo rótulo. Antes da pandemia, e eu era uma dessas mães também, apesar de ter indústria, eu nunca tinha lido um rótulo de achocolatado, por exemplo. Quando você vai ver o tanto de açúcar que você põe para a criança de manhã, aí você começa a refletir e fala assim, gente, será que meu filho tem TDAH mesmo? Ou será que meu filho é insano por causa do açúcar? E ele toma um suco gummy de manhã, né? E aí ele sai pulando, óbvio que ele não presta atenção na aula. Então, a gente passa a refletir. Mesma coisa com a questão do ômega 3. O ômega 3, há um tempo atrás, o pessoal falava que é suplemento de velho. Ah, eu não sou velha. E aí, essa mudança foi um pouquinho antes da pandemia. Passam a suplementar ômega 3 durante a gestação. Então, o Ministério da Saúde faz uma portaria e obriga o SUS a fornecer o ômega 3 para todas as gestantes durante o pré-natal. Por quê? Porque eles pegam os estudos internacionais e começam a perceber que mães que suplementam, né, gestantes que suplementam com ômega 3 tendem a ter um puerpério mais tranquilo, tendem a ter menor incidência de depressão pós-parto. O que isso quer dizer? Quer dizer que um suplemento é capaz de repente, tirar aquela pressão do SUS de ter que tratar aquela mãe de novo, né? Porque ela vai, usa o serviço público, tem o bebê, depois ela tem que voltar, tratar, porque ela está ali numa depressão pós-parto muito grande. Então, eles percebem esse minimizar sintomas e despressurizar o sistema de saúde. Então, a gente começa a coexistir. E pós-pandemia, isso passa a ser muito frequente. Eu lembro que as pessoas faziam cara feia. Ah, eu vou tomar própolis porque eu tô gripada. Para quê? Eu vou tomar um remédio de gripe. E hoje a gente vê esse cuidado. Não, eu tô dando própolis para o meu filho o ano todo, porque doença respiratória não é brincadeira. E a gente tratava muito isso, né? Como isso não é nada. Isso não é nada. Eu brinco sempre, a minha filha tem 15 anos, né? E eu falo muito isso para ela. Quando eu tinha 15 anos, eu passava óleo mineral para tomar sol. E eu acredito que a minha geração era geracional, entendeu? A gente passava aquele raíto de sol, ficava laranja, incrível, proteção Imagina solar eu com essa zero. cor que fazia isso. Imagina como é que eu ficava. Você não tem ideia. E a gente fazia. E aí hoje a gente vê as meninas, elas olham horrorizadas. Por quê? Porque elas já entendem isso. A importância de preservar a saúde da pele, a importância do protetor solar, o risco de doença, né? Então, isso hoje vem. Eu acredito que as próximas gerações, a gente quebra essa barreira pós-pandemia, e essa geração que está vindo, ela entende a importância de suplementar, ela entende a importância de cuidar do corpo, mas não só da parte estética.
Então, assim, a gente passa realmente a coexistir e integrar esse processo de medicina integrativa, que eu acho que é o final do suplemento. E vocês como indústria, vocês, obviamente, né, vocês têm os produtos, mas vocês podem ajudar muito nessa conscientização, como você estava falando. Porque eu acho que nem todo mundo sabe. Você está dando uma aula aqui. Muitas pessoas não têm acesso à nutrição, ao nutricionista, não têm acesso a suplementos, ou porque não tem recurso, ou porque desconhece mesmo. Eu conheço muitas pessoas do meu hall de amigos que não têm ideia disso que você está falando. Eu sou mais natureba, então eu procuro estar antenada, eu tomo suplementação, mas muita gente não sabe, fala, para que que eu vou fazer isso? Para que que eu vou, sabe, às vezes prefere um remédio, e isso é do ser humano mesmo, né? A gente prefere esperar ter o problema para solucionar do que trabalhar numa prevenção, porque o futuro sempre parece muito distante. Né? Ele parece muito longe. Ah, mas quando eu tiver 80 anos, gente, você estalou o dedo, está com 85. É assim. É, E como é que vocês têm algum processo que até, obviamente, ajuda a promover vendas desses seus produtos? Como é que vocês trabalham em relação à conscientização do consumidor? Vocês têm essa veia, assim, use tal coisa para minimizar, de repente, a depressão pós-parto, ou use o colágeno para você não ter problemas de articulação futuros. Vocês têm algum processo de marketing comercial que dê essa conscientização para as pessoas? hoje a gente trabalha muito com as reuniões, né? Então a gente reúne, por exemplo, o mês que vem nós vamos estar em Araçatuba e vão ter 40 nutricionistas da região que elas atendem, ali especificamente a gente vai fazer um trabalho na parte esportiva. Então, elas atendem atletas, jovens atletas, e aí a gente vai tirar dúvida, montar protocolo e fazer essa parte de suplementação para atletas. Mas a gente já fez, por exemplo, há um tempo atrás, a gente fez essa mesma reunião. Tinham médicos, nutricionistas, nutrólogos que atendem pós-bariátrico, porque o pós-bariátrico hoje ninguém tem dimensão, por exemplo, do que é um pós-bariátrico. Porque o pós-bariátrico, ele já vem com uma condição que ninguém fala do tapete da bariátrica. Todo mundo fala assim: faz a bariátrica porque você vai emagrecer um monte, vai ser ótimo, e depois você entra na cirurgia para tirar o excesso de pele. E a sensação que você tem quando você ouve isso, você fala assim: nossa, vou fazer, né? Porque é muito gostoso, é muito fácil. Porque o que ninguém passa, e isso eu falo que assim é o grande problema hoje da indústria, o que ninguém passa é essa condição. Você fez a bariátrica, você automaticamente é um paciente desnutrido. Por quê? Porque você tirou ali uma boa parte da tua absorção de nutrientes. Então, você come menos. A suplementação, ela vai fazer parte da sua vida e muitas vezes ela vai ter que fazer parte da sua vida via venosa. Você vai ter que ser um adepto da soroterapia, você vai ter que ter um adepto da injeção intramuscular. Por quê? Porque o teu corpo para de absorver o cálcio, a vitamina B, a vitamina C. Como resultado, o que que acontece? O paciente entra, faz a bariátrica, daí ela entra em desespero. Muitas vezes eu atendo muita gente assim que a gente vê mulheres. Nossa, eu fiz a bariátrica, eu tô ficando careca, mas é óbvio, você não consegue manter. Então, suplementar proteína, por exemplo, é mandatório. Só que as pessoas não fazem isso. Esse trabalho ele não existe, esse trabalho de pós. Muitas vezes a cirurgia ela é feita pelo SUS, por exemplo, e não tem uma avaliação prévia de essa pessoa vai ter condição de suplementar? Não, não vai. Então, o SUS vai ter que fornecer para esse paciente condição para ele ter uma qualidade de vida, porque senão você corta o estômago ali, liga no intestino, tá tudo bem, vai embora. Beijo, amor. A hora que você estiver na cadeira de roda, você volta. E aí, isso é uma situação, isso é uma condição, né? Você tira a pessoa de uma condição de risco, que é a obesidade, e coloca ela numa outra condição de risco, que é a desnutrição severa. Então, fazer essa tratativa, muitas vezes, é muito difícil. Então, a gente trabalha com esse sistema de conscientização. Tem algumas curiosidades que, por exemplo, a gente passou nesse simpósio que a gente fez de nutrição, falando do pós-bariátrico, né? Durante os primeiros 30 dias, ele precisa suplementar com isotônico, ele precisa repor eletrólitos, mas ele não pode consumir açúcar. Então, assim, os primeiros 30 dias pós-bariátrico, ele não pode consumir açúcar.
vai fazer muito mal para ele, muito numa condição assim absurda. Então a gente apresentou um produto que a gente tem, que é o nosso isotônico zero açúcar, mas que tem palatinose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que vai ser absorvido aos poucos. Então é um jeito do paciente repor os eletrólitos ali, passar por aqueles 30 dias sem o consumo de açúcar, mas mantendo um nível ali, uma ingesta de carboidrato. E muita nutricionista falou assim, gente, isso é incrível, porque até a água de coco no primeiro mês a gente dá uma segurada para o paciente não ter esse dumping de açúcar. Então, você vê que esse trabalho ainda, ele começou no Brasil, mas ele ainda é um trabalho embrionário. Então, tem muita marca hoje, falo sempre isso, né? Gosto muito do mercado de suplemento, porque assim, tem muita marca séria. Eu nem gosto de falar dos que não são, eu gosto de falar dos que são. Tem muita marca séria. E a gente vê essa conscientização acontecendo cada vez mais. A gente vê as linhas se preocupando cada vez mais com a informação nutricional, com o grupo populacional que vai poder ser feito. E a gente faz esse trabalho ainda de maneira, vamos falar assim, modesta, até porque hoje a marca de suplemento ela esbarra na legislação, né? Hoje você não pode falar, olha, o colágeno tipo 2 ele vai melhorar muito a tua parte articular, ele vai melhorar muito a tua cartilagem, diminuir suas dores, porque você está falando de um tratamento. Suplemento não trata. Mas é fato, é resultado, é comprovado, é estudado. Se você for nos Estados Unidos, eles vão te vender com essa proposta. Então, hoje a gente tem essa esbarra na legislação ainda de não pode falar, não pode apresentar como um produto que vai melhorar de fato. Então, você tem que trabalhar ali de uma maneira muito tímida no quesito propaganda. Mas a gente gosta muito de chamar as pessoas e criar pessoas que vão propagar a informação. Porque eu falo assim, se você participa de uma reunião de troca de informação, você sai com 1% a mais de conhecimento, você muda o mundo com esse 1%. Porque quando você atender um paciente pós-bariátrico e fala assim, não, mas você não vai ficar desidratado, você vai tomar esse isotônico, e eu não falo só da minha marca, eu dou muito exemplo, assim, até o pessoal brinca e fala assim, tá falando da pura vida, nega? Eu falo, lógico que eu tô falando da pura vida, lógico que às vezes eu vou falar da growth, vou falar... Por quê? Porque faz parte a pessoa saber que ela tem opção. E que ela pode, obviamente, que eu vou apresentar a minha marca como a melhor do mercado, mas que ela pode sim trabalhar com uma galera que é séria, que faz o trabalho direitinho, que movimenta essa economia da saúde e do bem-estar de uma maneira assim, eu falo, uma batuta boa, sabe? Não é aquela galera que fala, ah, dane-se, vou fazer de qualquer jeito, meu negócio é dinheiro. Então, a gente fala muito sobre isso em pequenas reuniões, pequenos grupos, e desde o final de semana passado, né, a gente apresentou aqui o primeiro circuito no Tragold de beach tênis, a gente entra de fato como um patrocinador do esporte, porque eu acho que, assim como a suplementação foi o divisor de águas, a atividade física também, né? Então, as pessoas passaram a ter medo de não fazer atividade física, e aí eu me incluo nessas pessoas pós-pandemia, tá? Porque antes da pandemia, é geracional, né, Sibeli? Eu achava lindo, eu sempre achei lindo ser workaholic. Tinha orgulho de trabalhar até 2 horas da manhã e levantar às 6. Eu tinha orgulho de chegar ao final de semana e estar morrendo. E isso é da minha geração. As minhas amigas todas são assim. Você fala assim, ah, mas você é uma ilha. Não, a gente foi criado, né? Era meio, tipo assim, trabalha, faz o teu, não dá 200% de você. Depois você cuida da saúde. E hoje você trabalha, dá 200% de você e cuida da saúde. Porque senão o burnout vai te parar. Então, senão você vai ter uma depressão, você vai ter um desequilíbrio químico, você vai ter um processo inflamatório ali que vai te forçar a parar, né? Falo que os maus hábitos da minha geração, eles trouxeram uma geração que tem doença autoimune assim a rodo, que eram coisas que a gente não ouvia falar antigamente. Então, você falava de uma pessoa com doença autoimune, a pessoa falava assim, nossa, hoje em dia é comum, você vê, as pessoas têm púrpura, as pessoas têm psoríase, as pessoas têm lúpus, tem doenças autoimunes que atacam tireoide. Então, a gente vê ali a própria doença de Crohn tomando um contorno ali, um crescimento, né, que o Evaristo Costa estava falando disso no podcast ontem, que é avassalador. E que as pessoas não se atentavam. E aí, quando a gente não se atenta, a gente começa realmente a ter uma piora muito grande do quadro, que eu falo que a gente só fala do negócio quando ele transborda. Então, enquanto as pessoas estavam se sentindo só mal, estava tudo bem.
medida que a gente vai evoluindo no sentir mal e começa a pressionar o sistema de saúde, e começa a pressionar a parte médica, e começa a pressionar a cadeia produtiva, porque você tem um, dois, 10 atestados aqui, você começa a falar, opa, peraí, onde que eu estou errando, né? E aí a gente começa a ter essa conscientização. Mas isso ainda é embrionário aqui no Brasil. Então a gente entra nessa parte do esporte exatamente por isso. Porque atividade física, ela é para todo mundo. Ela tem que ser para todo mundo. Simplesmente porque hoje a gente quase não caminha. A gente coloca aquele relógio, eu tirei o meu, porque me dá um pouco de depressão. E aí você fala assim, nossa, eu tô morto, tô até com dor nas pernas. Você vai olhar, você deu 1.000 passos. Você fala, meu Deus, o que que eu fiz? Então, assim, você começa a ter os seus parâmetros, eu tirei o meu, porque eu falo que tem hora que a ignorância é uma bênção, mas eu uso também. E você começa a ter os seus parâmetros de eu preciso fazer, eu tenho que cuidar de mim. Você começa a se preocupar com, nossa, eu vou fazer atividade física, mas eu bati minha cota de proteína? Não, não bati, não tive tempo de almoçar. Então eu vou tomar um whey protein de qualidade. Eu transpirei muito na minha atividade física. Eu estou repondo sais minerais? Porque eu posso infartar com baixa de potássio. Então, a gente começa a fazer esses links de saúde associado ao exercício físico. Então, não é só o teu pace de corrida que importa, né? É como você chega lá no final. Porque se você chegar e dali 2 semanas você tem que consultar um cardiologista, não valeu, não é para isso, nunca foi. Não é esse o objetivo. Então, eu falo que a atividade física, ela transforma a gente em pessoas melhores, mas quando ela vem acompanhada dessa consciência. Então, no final de semana passada, nós fizemos a primeira etapa do circuito NutraGold, que foi aqui em Rio Preto. E aí a gente trouxe o número 1 do mundo de beach tênis, a 11ª do mundo de beach tênis também. Então, veio o Michele Capelletti, a Sofia Simati aqui. Eles bateram bola, chamamos a Fundação Alarme, que agora é Fundação AMA, né? Que é uma fundação aqui em São José do Rio Preto que cuida de 380 crianças em situação de vulnerabilidade, para exatamente fazer essa integração de esporte. E a gente vai montar para o próximo ano um centro esportivo que fica bem ao lado deles, para integrar mesmo. Então, vai ter uma nutricionista que vai atender esse projeto, eles vão vir uma vez por semana fazer aula, a gente vai receber jovens atletas, para essa consciência de nutrição e esporte estar cada vez mais ligada. Então, a gente brinca que, assim, tem marca que patrocina a Fórmula Truck, tem marca de suplemento que patrocina a Fórmula 1, tem marca de suplemento presente no futebol, e a NutraGold, ela entra ali naquele meio, exatamente onde a família integra. Então, eu quero participar, sim, da parte esportiva, mas eu quero participar dessa parte esportiva que a mãe chama o filho, que o pai chama a filha, fala, vamos embora, e vai todo mundo junto. Esse final de semana, foram cerca de 10.000 pessoas presentes lá, teve jogo exibição, teve um campeonato super bacana, tinha uma premiação legal, mas tinha também um grupo, um time massa de nutricionistas, falando dos benefícios, degustação de produto, a reposição de eletrólitos ali disponível para as pessoas poderem perceber o tanto que quando você se nutre e repõe, seu desempenho demora para cair, né? Você se mantém ativo mais tempo. Aquela sensação de vou murchar, vou secar, ela demora mais para acontecer. É óbvio, espero que tem pessoas, eu sempre brinco, né? Eu falo que eu sou do time das frangas. Tudo meu é nível frango. Faço musculação no nível frango, faço Você não atividade está física no nível. sozinha nessa. Não, Não está não, nós sozinha. somos um grupo grande. É que a gente não faz barulho. Mas assim, eu faço no nível frango. E eu brinco muito isso às vezes, que eu também jogo beach tênis no nível frango, nível frango. E aí meu professor fala assim, mas qual que é teu objetivo? Eu falo, meu objetivo é ter 80 anos e estar aqui. Eu não tenho esse objetivo estético de falar, não, eu quero a bunda da Graciane, eu quero a cinturinha da Kelly, que não é esse o meu, o meu. O meu objetivo é exatamente isso. Tipo assim, o dia que meu filho sai correndo, eu corro atrás dele, sem falar, nossa, eu vou perder a criança, porque eu não consigo. E eu já fui essa pessoa. Quando eu comecei a me preocupar com saúde, foi um pouquinho antes da pandemia, foi exatamente isso. Um dia meu médico me chamou e falou, você precisa entender a brevidade da sua vida se você continuar nesse caminho de trabalhar demais, de trocar refeição por Coca Zero, de só comer tranqueira, de não fazer nada de atividade física, de normalizar não beber água e morrer de dor nas costas, porque teu rim já tá assim, né? Nossa Senhora, de tomar antibiótico mês sim, mês não. Ele falou, isso tá te encolhendo ali o tempo de vida, mas você tem 2 filhos, o que você vai querer fazer?
E aí eu tomei consciência de que, caramba, né? E eu era da turma, eu falava assim, ah, não, eu engordo porque a minha tireoide tá ruim. Eu sempre falei isso, Sibeli, assim. Eu tinha isso na ponta da língua. E quando eu fiz todos os exames, ele falou assim: bom, a única coisa boa que você tem é a tireoide, tá, amor? O resto, você chora. Eu não dormia direito, eu acordava de madrugada para fazer lista de coisas que eu tinha que fazer, porque eu assumia mais compromisso do que eu tinha de horas disponíveis. Eu tinha ataque de ansiedade, porque eu não conseguia entregar as coisas no prazo. E é o que eu falo, isso não sou só eu, né? Eu falo por mim, mas eu sei que tem uma galera que estava nessa situação. Então eu comecei por pequenas mesmo, mudanças. Passei a dormir direito, passei a suplementar para dormir, passei a incluir minerais na minha alimentação e na minha suplementação. Passei a entender que, tá, beleza, eu não vou bater o macro de proteína comendo na alimentação, não vou, não consigo, eu não tenho tempo, eu acho que eu não sei mastigar direito, me dói o estômago comer muita carne vermelha, não é uma coisa que meu corpo vai bem. Então, eu suplemento com proteína. E aí, há uns meses atrás, eu passei a incluir a creatina na minha suplementação diária. Por quê? Porque eu tinha esse preconceito de que a creatina era para quem queria ganhar músculo. Como o meu objetivo é chegar aos 120 anos, eu falava, ah, creatina eu estou tranquila, não quero. Essa eu passo. Mas não, na verdade, o FDA publicou um estudo super legal, né, associando ao consumo regular de creatina a menor incidência de doenças neurodegenerativas. E se tem uma coisa que eu tenho muito medo, é disso. Tenho muito medo das doenças neurológicas, das doenças degenerativas. Falei, nossa, eu vou incluir com certeza a dose baixa. Já falei com o médico, falei, ah, eu quero. Ele falou, já devia ter feito, eu já tinha te recomendado, você que não quis. Então, eu passo a incluir isso também na minha suplementação diária. E isso faz um bem enorme, porque é o que eu te falei, te faz chegar no final do dia cansado, mas não à beira de um colapso. Então, isso te ajuda, porque é igual carro. Corpo bem nutrido é um carro revisado. Ah, eu não faço revisão, eu só ligo e vou. Beleza. Você vai andar um tempo igual o carro revisado, mas no final o carro revisado vai continuar andando e você vai fundir o motor. Assim é com a gente, né? No final, você vai fundir o motor mais cedo do que deveria. Então, essa tem sido, assim, uma preocupação nossa também de propagar para as pessoas. Porque, como eu disse, né? Ainda é embrionário. As pessoas ainda não têm essa consciência de que dormir bem vai prolongar a tua vida, de que cuidar do teu coração vai prolongar a tua vida, de que suplementar proteína não é só para você ficar maromba, é para você realmente evitar a sarcopenia. É para você, quando tiver 70 anos, poder carregar uma sacola de supermercado. Suplementar cálcio não é porque a indústria quer que você compre, é porque pode ser que com 70 anos você não sente levante para fazer xixi, porque você tem uma osteoporose ali em estado avançado. Então, são coisas que quando a gente apresenta para as pessoas, elas falam, nossa, você sabe que eu já tenho esse sintoma, né? E aí elas começam a fazer esse link de nutrição e bem-estar. Mas é um processo, eu falo dos próximos 10 anos de atividade todo dia. O problema é que a gente, como ser humano, a gente não se acha bicho, né? Nós somos um bicho. É, Eu, exatamente. eu sempre falo, assim, quando eu falo sobre neurociência, você sabe que eu sou especialista em neurociência, eu falo para as pessoas, não, porque o nosso sistema nervoso ele é mais aprimorado do que um outro mamífero, mas a gente continua sendo mamífero. E as pessoas me olham assim, ai, que parece que a gente se colocou como em um pedestal e falando, nossa, eu sou diferente, eu não preciso, eu posso ficar sentado o dia inteiro, eu não preciso fazer atividade física, eu não preciso comer bem, porque eu sou um ser iluminado e as coisas vão acontecer naturalmente para mim. Não, a gente não vê os bichinhos da natureza agindo da forma que a gente age, ingerindo álcool, não fazendo atividade física, não dormindo. Eles têm a regra para se manter vivo e ativo onde, até onde puder, certo? Agora a gente não. A nossa inteligência acaba ferrando a nossa existência. Eu acho que é esse que é o problema, né? A gente se acha melhor e a gente faz um monte de coisa errada. Exatamente. E hoje a gente vai de encontro, né? E a gente começa a questionar um monte de coisa que foi apresentado para a gente como verdade absoluta, né? Então, assim, você não precisa se preocupar com alimentação, por exemplo. Você tem uma opção prática rápida aqui, que é um salgadinho.
Você não precisa se preocupar com tal coisa, você tem um refrigerante. E assim, durante muitos anos, isso foi normalizado, né? Quando saiu a lupa, eu lembro que tinha muita marca que se posicionou muito contrário. Poxa, vai estragar o design do rótulo. Na época eu também falei, nossa, mas vai ficar feio. Só que hoje eu entendo, porque às vezes, assim, o óbvio, ele precisa ser dito, né? É óbvio, quando você compra um ovo de Páscoa de chocolate para o seu filho na Páscoa, você sabe que tem um monte de açúcar ali. Não é segredo para ninguém. Por exemplo, que tem uma quantidade absurda de gordura que ele não precisaria. Mas quando você vê a lupa lá, muitas vezes você olha e fala assim, nossa, eu não vou comprar o de 1 quilo, né? Eu vou comprar o de 300. Por quê? Porque o óbvio está estampado ali para você. Você fala, acho que esse, dessa vez eu vou passar esse. E isso faz a gente ter escolhas, né? Porque tá na cara ali. Você olha a lupona olhando para você, e aí você vai virar, por exemplo, às vezes a tabela do refrigerante ou de um isotônico com açúcar, você vai ver que tem quase 30 gramas. Aí você fala, puxa vida, meu filho que está pré-diabético não pode consumir isso. Meu filho, que o pediatra acabou de me dar uma chamada porque está acima do peso, ele não pode consumir isso. E aí você naturalmente faz escolhas mais saudáveis. Mas é exatamente isso. A gente acredita que a gente está acima, né, do processo natural de nutrição. Então a gente. Você lembra, Sibeli, que há uns anos, eu não sei se você vai lembrar, mas tinha uma época que tinha uma dieta que era a dieta da NASA, não sei se você se lembra, Sim, eu já que fiz era um todas as dietas que você pode imaginar na vida. Eu já fiz. Eu também. E era uma dieta que ela era toda desidratada. Era uma dieta da NASA e era uma dieta que te fazia perder peso muito rápido. Ela até acabou saindo do mercado. Mas eram produtos, assim, de valor nutricional bom, mas que te davam gatilhos horríveis. Eu, pelo menos, tive. Por quê? Porque eu precisava comer. É o que você falou. Eu sou bicho, é fisiológico. Você precisa mastigar, comer, integrar, interagir durante a refeição. E aí eu tinha lá minha comidinha da NASA e eu ficava comendo no cantinho, porque senão eu ia comer o resto, né? E aí eu passei a ter gatilhos, porque aí quando eu podia, eu comia o mundo, sem critério. E como resultado, tudo que eu perdi eu acabei ganhando muito rápido. Então, hoje eu falo que esse é o grande cuidado mesmo, de voltar a essas origens, de saber identificar a hora que você vai suplementar e a hora que você não vai precisar suplementar. Esses dias eu atendi uma moça ela era nutricionista e ela estava falando sobre isso. Ela falou: eu tomo 80 gramas, se não me engano, de proteína todos os dias. E começou a falar da alimentação dela, do que ela fazia, do que ela deixava de fazer. E aí eu falei para ela, comentei, né? Minha gerente comercial ficou louca comigo. Falei, gata, você sabe que você não precisa dessa suplementação toda, né? Tua alimentação é linda, é rica. Você tem uma hora de almoço que é um privilégio. Ninguém tem hoje em dia. Você é quase um ET. Você almoça devagar. Eu acho que eu não conhecia ninguém. Foi a primeira vez que eu fui apresentado para alguém que come devagar, que pratica isso, do apreciar a comida. Você não precisa suplementar. Suplementar vai ser para outra pessoa que às vezes come correndo, que não come, não bate macro de proteína. E aí ela falou: é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, esse caminhar para exatamente isso. Óbvio que é um negócio, óbvio que é um comércio, é óbvio que você quer estimular o consumo dos seus produtos, mas você tem que saber também que às vezes eu falar, isso você não precisa, vai te trazer benefício, que você passa a ser uma marca respeitada. Você passa a ser visto como uma marca também e como uma indústria que não vai sair te empurrando tudo goela abaixo como se você fosse uma máquina de dinheiro. Nunca foi esse o nosso propósito, nunca fez parte do nosso processo isso. Então, para a gente é legal também essa presença e essa galera junto. A gente fez, como eu te falei lá com o Instituto AMA, né? Então, eles foram, perguntaram. E aí eu achei bonitinho que teve 2 ou 3 perguntas que os menininhos faziam para os atletas profissionais. E o que você come para ficar assim? Você vê que é uma preocupação, entendeu? Você vê que já é um brilho no olho que eu, com 8, 9 anos, jamais pensaria. Então, o que você come? O que você faz? O que você toma para estar lá? E aí os atletas passavam, alimentação, não sei o quê, mas era legal isso. Mas, se você não treinar todos os dias, se você não se preocupar com a alimentação todos os dias, até o Capelete falou sobre isso, falou assim, eu treino quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando tá chovendo, quando tá frio, quando eu tô com dor. Ele falou, eu como fruta
todos os dias, mesmo no dia que eu quero comer um bolo de chocolate. Ele falou, então assim, eu sei da importância da nutrição para mim. Eu suplemento todos os dias, mesmo quando eu não estou afim, eu já não quero. Eu suplemento todos os dias, porque esse cuidado vai me dar frutos lá na frente. Vai aumentar minha resistência, vai aumentar minha massa magra, vai diminuir meu percentual de gordura. Então, você viu o encantamento das crianças com essa parte, né? O que você come, não é só mais o que você faz, é o que você come, como que você se posiciona, o que você não come. Então, assim, e isso faz parte de um processo de conscientização, por isso que eu te falei, é um trabalho de formiguinha que vai seguir pelos próximos 10 anos. Mas é muito bom quando você começa a ver os frutos. Sim, mas é um processo, né? E você acha que É essas marcas que você falou que você não são muito ortodoxas, os que vão açúcar, os corantes, você acha que elas acabam contaminando negativamente o mercado? De repente prometendo um resultado mais rápido? Elas têm esse tipo de problema? Porque assim, quem não trabalha direito acaba não fazendo toda a coisa direito. Então assim, se eu não trabalho direito na minha base, que é o meu produto, eu acabo comunicando de uma forma, de repente, um milagre, eu comunico alguma coisa que vai, de repente, levar a atenção do consumidor final, não para o nutricionista, que, enfim, eles têm conhecimento, mas, de repente, uma pessoa que é leiga, um consumidor final, fala assim, bom, entre essa marca que está me prometendo, fique com a forma da Graciane Barbosa em uma semana, ou então demore 5 anos para você conseguir chegar a 10% do shape dela, você acha que essas marcas mais agressivas, assim, elas acabam contaminando um pouco o mercado e descredibilizando um pouco essa indústria da suplementação? Eu acho. Infelizmente, porque assim, todas as vezes que sai uma pesquisa, por exemplo, dos alimentos não saudáveis que são vendidos como fitness, toda vez que eu vejo isso, o pessoal comeu um biscoito proteico, mas que ninguém fala, que tem o mesmo tanto de proteína, tem de açúcar. Ninguém fala, não está no rótulo. Isso acaba porque assim, toda vez que você olha um produto e você percebe que o produto não é o que você achava que ele era, ou o resultado não foi, ou você começa a fazer uma análise e viver aquilo que é o que eu te falei lá, do doce delicioso, mas que tem tanto poliol que vai te causar uma distensão, você acaba nichando o mercado para o mais ou para o menos. Então, quando você consome ou quando você tem acesso a um produto que são essas marcas que não são muito ortodoxas, que estão ali pelo lucro, eu falo assim, então, num outro momento, você acaba nichando. E aí a pessoa olha e fala assim, será que essa aqui também não é assim? Não sei se eu quero, não sei se eu vou. Eu já tomei e a gente escuta muito isso. Não, eu já tomei e me fez mal. Aí você fala, não, mas ó, isso aqui é diferente, não é a mesma coisa. Você acaba colocando todo mundo no mesmo balaio. E isso vale para tudo. Quando você tem uma experiência negativa, seja com qualquer tipo de produto, você tende a nichar aquilo, né? Não gostei de tal marca. Você não vai só na marca e provar todas as outras. Você abomina aquilo da tua vida, você tira, você exclui. Então, eu falo que essa consciência, essa comunicação e essa transparência ela tem que estar presente em todas as marcas, porque assim, tem marcas hoje no mercado, por exemplo, que é para o público que quer, que eles falam, que quer meter o shape, né? Então é uma galera que usa pré-treino com muita cafeína, é um pessoal que suplementa de uma maneira muito mais agressiva. Eles têm um nicho deles. E esse nicho, e tá tudo bem, desde que você comunique, entendeu? Aquilo. Eu sempre brinco, tem uma marca que ela tem um palhaço atrás. E é um palhaço, parece um palhaço de filme de terror. E eu falo assim, toda vez que alguém fala mal dela, eu falo, gente, mas eu acho eles incríveis pelo seguinte, eles comunicam exatamente o que eles são e o que eles querem e quem quer que compra. Se uma mãe pegar um produto daquele que tem um palhaço assassino atrás e der para o filho dela de 10 anos, ela é muito doida, porque eles estão sendo absolutamente transparentes. E aí, a hora que você coloca o negócio no copo, ele é verde radioativo, é um negócio. Assim, você fala, meu Deus, mas eles comunicam tudo. Então, assim, não adianta você querer comprar um produto daquele e falar, nossa, mas eu achei que era natural. Não, tá na cara, tá no pote, tá no rótulo, tá na propaganda. Então, eu falo assim, é muito importante. O grande problema hoje da indústria de suplemento que a gente vê é a galera que comunica com a família e não é. Então, assim,
É a galera que fala: não, eu tenho um produto aqui que vai ser maravilhoso para você, para sua mãe, para seu pai. E aí você compra e o teu filho tem diarreia, a tua mãe acaba tendo palpitação porque o produto tinha cafeína. É esse segmento que a gente precisa realmente regulamentar, porque quando a comunicação é transparente, é muito mais fácil para você entender e falar assim: não, esse aqui me fez mal, não porque eu comprei um produto que era para fisiculturista, um produto que tem a promessa de te deixar acordado 8 horas. Outro dia eu falei sobre isso, falei assim, gente, vocês acham que o negócio vai te deixar acordado 8 horas, mas não vai acelerar teu coração? Óbvio que vai. Se você ficou com a sensação de que o coração ia sair pela amígdala, era o resultado esperado. Não, não dá para a gente culpar o fabricante, mas dá para a gente direcionar. Ó, eu quero um produto, mas eu não quero que melhore, por exemplo, a minha disposição. Mas eu não quero um produto que vá me levar para um caminho do mal. Eu não vou usar esse produto específico. Ou um outro que é holográfico, que é a hora que você vê tem um bicho assim, é muito legal até a embalagem, mas comunica diferente, entendeu? Comunica com aquela galera. E aí você tem que ter esse discernimento de falar, tá, meu filho tem 14 anos, é óbvio que ele vai querer o bichão, não tenha dúvida. A minha filha de 15 olha para meus produtos muitas vezes e fala, ah, mamãe, mas esse aqui, eu falo, mas esse aí não é para você. O dia que for, você compra com o seu dinheiro. Compra da concorrência com o seu dinheiro. Mas, assim, esse discernimento, por quê? Porque são marcas bem posicionadas. Agora, às vezes a gente compra um produto achando que ele é o top, que vai ser super legal, e aí você tem problema. E esse problema, na minha opinião, é o que acaba comprometendo o mercado. E as alegações, né, Sibeli? Porque, assim, tem uma galera que perde muito a mão nas alegações. Eles falam algumas coisas. A gente fica olhando, fala, não, não faz isso, porque você compromete todo o mercado. E o que acontece? Quando a Anvisa vem, e ela vem, hoje eles têm um departamento que fica atrás das notificações online para ver se o que você está falando você poderia falar. E só que quando eles vêm proibindo um ativo, eles não vêm só proibindo um ativo, eles vêm proibindo tudo. Então, eles não falam, por exemplo, ah, vou proibir a marca tal. Eles proíbem tudo, de todo mundo. Que foi o que a gente passou há 2 anos atrás com a cúrcuma, né? Uma marca prometia a cura do câncer usando uma suplementação à base de cúrcuma. Puta, cara, não faz isso. O que que aconteceu? Todos os produtos que tinham cúrcuma tiveram que entrar numa quarentena, foram proibidos de ser comercializados. Foi uma decisão que foi revertida relativamente rápido, demorou acho que 3 ou 4 meses, e que a gente sentiu pra caramba. Por quê? Porque a cúrcuma, ela é um super anti-inflamatório. Ela é ótima para quem tem mais de 40 anos. Ela te faz um bem danado quando você está ali muito inflamado, seja num processo de emagrecimento, seja num processo pós-oncológico, seja num processo mesmo do pós-bariátrico, que você está ali com um monte de medicação. Quando você faz uso de cúrcuma pós-corticoide, aquele inchaço desaparece muito mais rápido. Mas não é uma alegação que você pode falar assim, ó, esse aqui é o bichão, vai curar tudo na tua vida. O pós-oncológico com cúrcuma, quando você usa agentes anti-inflamatórios e está fazendo um tratamento que é pesado, é uma medicação pesada, agressiva, os sintomas tendem de fato a diminuir, mas ele não cura câncer. Quem cura câncer é a químio, é a cirurgia. Então, a gente ficou muito sentido. E você vê que colocou todas as marcas no mesmo balaio. Reverteu, mas esses 90 dias que a gente não podia vender e nenhuma marca podia, quem sente, né? O consumidor, é o cliente com o perfil do meu pai, por exemplo, tem 82 anos, faz caminhada todo dia e suplementa a cúrcuma todo dia. Por quê? Porque a atividade inflamatória dele, já nessa idade, é muito superior, por exemplo, à minha, que tem 44. Então, ele precisa de suplementação de cúrcuma, ele faz tratamento ortomolecular, e o médico dele falou na época, falou, manipula, não espera voltar, porque você não pode ficar sem. Então, às vezes, o mercado todo ele é penalizado por conta disso. A gente demorou 5 anos para ter a liberação da melatonina aqui no Brasil. Por quê? Porque a galera falava umas coisas que são absurdas, entendeu? Que eles propagavam uma cura ali, nossa, você vai tomar, e você vai ter uma noite incrível, você vai tratar, e não é isso.
Não é esse o princípio, não é esse o propósito, né? Não é essa alegação que você pode fazer. Então, a gente acaba esbarrando nessas marcas muitas vezes e elas penalizam o mercado como um todo. E às vezes tem aquelas notícias, né? As marcas que usam o princípio tal. E aí coloca todo mundo, inclusive a sua, que é do bem, né? É, E aí tu pessoa olha e fala assim, nossa, mas eu consumia. E aí você coloca aquilo lá numa quarentena, né? Deixou. Porque essa notícia negativa ela causa muito impacto, né? Marcas que usaram tal coisa, marcas que tiveram recolher os produtos que estavam usando o princípio tal. E coloca todo mundo naquela notícia e aí acaba queimando o mercado inteiro. Esse é um problemão, assim, que às vezes acontece, que eu vejo. Eu tenho uma amiga que ela é engenheira química, ela manda, às vezes, umas notícias bombásticas. Tal coisa está contaminada, marcas que... Aí eu vejo a notícia, né? Tal, marcas que usam. Às vezes a marca usa, mas ela usa uma que não está contaminada. A gente sabe, eu vou falar pelo que ela me conta, tá? Indústrias de alimento que muitas, e até famosas, que compram produtos vencidos, matéria-prima vencida. E aí, na hora que dá a M, todo mundo entra no mesmo balde, né? Seja aquela que nunca comprou ou aquela que comprou para se beneficiar do preço. E aí, na hora que faz mal, são todas as indústrias do produto X que entram naquela notícia. Então, isso é muito ruim. É bem complicado exato. mesmo. Exatamente, você acaba pegando um pouco disso. Na época que teve, não sei se você vai se lembrar, teve um escândalo da datação, lembra dos suplementos? Tinha um pessoal que comprava os suplementos, acho que eles estão presos, inclusive. E aí eles apagavam a validade, revalidavam e vendiam muito mais barato. E eu lembro que na época teve vários clientes que falavam assim: você não revalida, né? Eu falava, gente, como que eu revalido? Eu tenho boas práticas de fabricação aqui, isso não existe. Isso é uma prática, tanto que a pessoa está presa, é uma prática criminosa. Mas, e tem consequências, às vezes, por exemplo, há 10 anos atrás, o whey protein era para quem? Para maromba. Whey protein era considerado bomba. A tua mãe via um pote de whey protein na cozinha, ela falava: meu filho está tomando bomba. Não era assim? Ninguém consumia proteína em pó. Era só a galera do nicho mesmo, do super maromba, não sei o quê. E você sabe que tem uma lei dessa época que reverbera até hoje. Por exemplo, cantinas de escola no estado de São Paulo não podem vender suplemento de proteína. Sabia? Não Eles estavam sabia, lutando. Não não é? podem vender produto. Por quê? Porque vem dessa época de que se vendia as coisas de maneira indiscriminada e tinha essa associação negativa. Por isso que eu falo, às vezes esse negativo ele contamina por anos o mercado. E você não pode. E a nossa briga hoje como marca, né, do nosso posicionamento, meu filho leva para a escola todo dia uma garrafinha de whey protein. E a escola dele já me chamou algumas vezes, falou: ai, mas não pode. Eu falo, mas e a coxinha, meu amor? Você vende coxinha às 9 da manhã, Todinho, né? todinho. Você vende sonho frito. O meu filho é alucinado pelo sonho da escola. Eu também era, eu estudei na mesma escola que ele. E vem desde a... Eu falo assim, a hora que vocês tirarem a coxinha, o sonho frito, que vocês tirarem o refrigerante normal, a gente vai tirar o whey protein da lancheira dele, mas ele não, ele é um menino que não gosta muito de carne vermelha. Meu filho tem preguiça de comer carne vermelha, fala, ai, nossa, tem que mastigar muito. Que é um reflexo da geração que está vindo, que eles são mais softs, né? São mais assim, menos, eles querem menos, assim, não querem se dedicar tanto. Que é da cultura da tecnologia. Eu falo isso para eles sempre. Quando eu precisava pesquisar alguma coisa e tinha 10, 15 anos, eu descia até a biblioteca da cidade, eu pegava uma enciclopédia e eu fazia o trabalho à mão. Hoje em dia, eles entram no chat GPT e falam: trabalho sobre a Cordilheira dos Andes, e vem 5 textos prontos, eles tiram ali, recortam, cola, imprime, não escreve, não tem, né? Então, e eles fazem esse agente de facilidade para tudo que eles querem. Então, para comer, para dormir, para se exercitar, é um fator de dificuldade hoje dessa geração. Eles são mais fracos, assim, uma geração que vem, eu falo mais fraco nesse sentido, que vem aguentando menos. A gente aguentava muita porrada, né? Porque a gente ia buscar muito, a gente não tinha acesso.
Então, para a gente era muito mais difícil. Quanto mais fácil menos você aguenta. Então, eu falo muito sobre isso. E ele não come, mas ele faz atividade física, ele precisa suplementar desde muito cedo. A pediatra dele fala assim, Simone, precisa, não tem jeito. Então, a gente suplementa, mas isso é um reflexo de anos sem regulamentação, que a galera fazia e acabava misturando, e aí tinha o whey protein que não era só whey protein, colocava mais um pré-treino, um negocinho ali, e era uma galera que usava, junto com o whey protein, muito anabolizante, então ficou marcado, né, isso, para as pessoas que fazem a lei, para os legisladores, isso é um produto que faz mal, isso é um produto que não pode ser consumido por criança, e tem isso no estado de São Paulo, você não pode vender whey protein nas escolas. Mas aí a coxinha pode, e Mas a aí coxinha o todinho pode, que é as bombas de açúcar e no final das contas eu falo assim, sempre que existe um interesse econômico por trás, o que é saudável, o que é bom fica em segundo plano. Porque querendo ou não, o todinho é mais gostoso do que um pote de whey, né? Mesmo que lógico. seja de chocolate, né? É, Uma coxinha é muito mais gostosa do que uma barrinha de proteína, por exemplo. Com certeza. O sonho é muito mais gostoso do que um uma banana. isotônico, não é? E É, é isso. é isso, E aí você compra um bolinho, por exemplo, daqueles que vem no potinho, ele tem durabilidade de 2 anos. Aí você, como dono de cantina, você vai oferecer para os alunos salada de fruta, que você tem que jogar fora o que não vende, ou um bolinho. E isso é exatamente o que você falou, é o interesse econômico, né? Só que essa parte de nutrição, ela tinha que ser passada desde muito pequeno. Por quê? Porque faz parte da formação dessa molecada. Não dá para a gente ter, porque a gente vê a consequência, né, Sibeli? Você vê, a Organização Mundial, isso é um fenômeno mundial. A Organização Mundial de Saúde baixou para 45 anos, era aos 60, a necessidade de colonoscopia anual. Por que que eles fizeram essa modificação? Porque nunca se viu tanto câncer de intestino em pessoas jovens, pessoas de 35 a 45 anos. Então, visando minimizar a mortalidade, você baixa o preventivo obrigatório, porque quando a OMS recomenda, ele passa, né, a ter uma certa facilidade de integralização com o SUS, por exemplo. Se você chegasse antes dessa recomendação para fazer uma colonoscopia, eu vim fazer um exame de rotina e quero fazer pelo Sistema Único de Saúde, o médico falava, não, você não tem indicação ainda, assim como era com a mamografia uns anos atrás. Então, essa incidência maior já é esse reflexo de más escolhas, de maus hábitos. Por quê? Porque 70% do câncer de intestino, isso é dado, é estatística, tá? Para quem quiser ver, ele é causado por hábitos. 30% ele tem esse fundo genético. Então, 30% das pessoas tiveram, muitas vezes, se cuidando, muitas vezes tendo uma alimentação incrível, hidratação incrível, tudo incrível, mas porque eles tinham uma predisposição genética. Só que esses 70% poderiam ter sido evitados se a gente cuidasse da saúde e cuidasse da alimentação e passasse a ver isso com bons olhos, né? Porque não dá para a gente falar que uma criança que come coxinha todo dia no intervalo da escola, ela vai ter um intestino saudável. Não dá para a gente falar assim, não tem correlação. E não dá para a gente falar que essa criança vai se transformar num adulto de hábitos saudáveis sendo acostumada a comer coxinha todo dia. É aquela galera que tem, e a gente vê muito isso, muito. Eu, por ter filhos, eu vejo crianças que não são atípicas, então elas não têm autismo, não têm síndrome de Down, não têm nenhuma síndrome, mas elas têm seletividade alimentar. Então, elas já têm aquilo. Não como nada verde, não como nada roxo, não como nada amarelo, não misturo, porque se misturar eu não como. Elas já têm aquele padrão alimentar que antigamente a gente via em crianças atípicas. Mas por quê? Porque elas não são apresentadas para aquilo. Elas não são instruídas a comer aquilo. Os meus filhos tinham uma dificuldade imensa de provar a banana, de experimentar. Eles olhavam, minha filha mais velha tinha ânsia, ela ficava indignada. Por quê? Porque ela tinha acesso a um outro tipo de alimentação. E na minha casa tinha esse acesso também. Então, até uma amiga minha que é engenheira de alimentos, uma vez falou para mim, falou, filha, que quantidade de wafer é esse na sua despensa? Eu falei,
Ah, é bolacha para as crianças, você vê? A gente vai no flow da indústria, né? Eu falei, bolacha para as crianças, por quê? Eu falei, você já viu a gordura que isso tem? Não, nunca olhei, Sibeli, nunca tinha olhado. Falei, caramba, Que era aí normal corta. comer pacotes de waffle, assistir televisão de noite. Eu comia, sei lá, quilos, bolacha recheada. Passatempo molhado no leite com Toddy. Quem, gente? É a coisa É mais isso. gostosa do mundo. É E lógico, aí, é gordura e açúcar, gente. O teu cérebro pula de alegria. Obrigada. Mais. não é? Vale um abraço. É um abraço, você vai dormir quentinho, você fala, ai, que delícia. Então, eu falo muito isso assim. E aí, pra gente que é adulta, corta a bolacha wafer. Então, a partir de agora, é só fruta. E assim foi feito. Óbvio que eles lutaram até perderem a guerra, né? Mas eles tentaram muito tempo. E a minha filha tinha pavor. Ela olhava e falava: não vou comer, não vou comer. Isso tem fiapo, isso tem gosto ruim, isso tem textura ruim. Convencê-los a provar e introduzir isso era um fator de dificuldade. Então, e isso é uma mudança gradativa que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Eu acredito que os filhos da minha filha não vão viver essas cantinas de coxinha, brigadeiro e bolinho na Maria. Eu acredito, tá? E eu falo assim, a tranqueira, Sibeli, ela tem seu valor. Falar assim, ah, não, mas eu sou super xiita, adepta da alimentação. Não! Eu acho que tem hora que aquele bolinho pronto, que você abre ali e come, é tudo que você precisa naquele dia. Mas ele tem que vir com essa carga de exceção. Ele tem que ser aquele momento que você fala assim, beleza, eu vou comer hoje um fast food, mas é a minha exceção, não é a minha regra. Não Em vez de pode matar ser. uma pessoa, vou pegar um chocolatinho aqui, né? É, É, ao invés de perder o réu primário, eu vou comer eu um vou comer um bolinho, macarrão. isso. Exatamente. Gente, a gente comer um pote de sorvete depois que a gente leva um pé na bunda quando a gente é jovem, faz parte da evolução. Você só vai passar por aquilo se você ouvir a Adele e comer sorvete, entendeu? A fossa, ela tem que ser vivida com açúcar, enquanto você não tem idade para tomar vinho, né, Sibeli? Mas assim, ela tem seu valor, ela tem ali o seu espaço. Mas o que não dá para a gente normalizar é esse colocar essa alimentação ruim como um cotidiano e falar que isso não vai ter consequência para essa geração futura. A gente já está vivendo isso, né? Eu falo que a minha geração viveu o boom das doenças autoimunes, com certeza causado pela má alimentação. Eu fui da geração que tomou Coca-Cola na mamadeira. Eu fui dessa geração. Eu fui da geração que comia margarina, que a vegetal, a rodo, sem nenhum tipo de critério. Então, assim, groselha, com muito açúcar no leite. Eu fui dessa geração. É Então, assim, a bom, né? gente vê. Lembrei do gosto agora. Muito bom, Não, é muito exatamente bom. isso. Então, assim, a gente viveu isso. E aí a gente vê esse boom. Essa geração agora está vivendo esse número estrondoso de aumento de câncer, de tumor, de doenças. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que parar de normalizar isso se a gente quiser, num futuro, ter realmente. Eu falo assim, tem hora que a gente precisa pegar o caminho de volta. E o caminho de volta, ele passa por essa preocupação de nutrição, ele passa pela preocupação de comer, né? De descascar os alimentos, de provar, de consumir e sim, de suplementar quando necessário, porque a suplementação ela está aí exatamente para ser um agente facilitador. Não adianta a gente falar, não, eu vou comer 50 pés de frango na semana e eu não vou consumir o colágeno tipo 2 todo dia. Ainda para mim que moro no interior, ainda teria uma certa facilidade, mas, por exemplo, vou falar isso para uma pessoa que mora numa capital, que tem a vida corrida. Não vai, entendeu? Vamos lá, que não é muito atraente, né? Comer pé de frango, Nem né? é exatamente. Então, eu Nem é falo que a tão. suplementação. Não. A suplementação. Mas você sabe que eu falei do pé de frango, que isso era uma treta na minha casa. A minha mãe fazia galinhada e ela separava os dois pezinhos de frango para o meu irmão mais velho. E tinha uma briga entre os meus dois irmãos por causa do pé de frango, quem ia comer o pé de frango. E ela sempre fala isso: se comer esse pé de frango, não tinha dor no ombro. Eu comer o pé de frango já não me agrada também, nunca. Então, eu suplemento. Então, eu falo assim: a suplementação ela vem como esse agente facilitador. Ah, não consigo hoje, vou suplementar.
Preciso de uma boa fonte de proteína, vou suplementar. Não gosto de consumir peixe de água profunda, sem contaminação de mercúrio, vou tomar sim ômega 3, né? Vou usar colágeno tipo 2, vou usar magnésio, mas assim, sabendo que eu preciso cuidar de mim também como hábito. Não adianta eu falar, mas eu suplemento, eu tomo 28 cápsulas todo dia, mas eu como fast food todo dia. Esse equilíbrio precisa acontecer. E isso eu acredito que vai ser, de novo, esse trabalho de formiguinha, de conscientização e de propagação dos bons hábitos. Sem dúvida. E agora para a gente finalizar, porque a gente fala, né? A gente Pode deu, falar. a gente deu o briefing, né? Que a gente falava bastante. Não é, já avisou antes que eu falo pra É, já, caramba. já demos spoiler aqui, então tá tudo certo. Quais são os planos para a empresa para o próximo ano? O que vocês pretendem chegar daqui? Vamos dizer, outubro de 25, vocês querem estar como no mercado? Olha, nós temos planos muito ambiciosos de ser a melhor marca de suplemento do Brasil. Então, assim, a gente não quer ser a maior, a gente quer ser a melhor. E aí, esse processo de ser a melhor marca de suplementos do Brasil, ele vai passar por uma série de lançamentos que vão acontecer nos próximos meses. Então, a gente vê hoje que a necessidade, de fato, a necessidade de um processo de, por exemplo, de esnequização do suplemento. Então, hoje é muito mais fácil você consumir um suplemento que está pronto ali só para você comer na vida corrida, do que você consumir um suplemento que muitas vezes você tem que preparar. Então, nos próximos meses, a gente pretende lançar uma linha de energéticos enriquecidos com vitaminas. A gente vai lançar uma linha também de colágeno, e ele em todas as formas, e na forma de barra de proteína, de pasta, de bombom. A gente pretende lançar uma linha para criança na pegada de um achocolatado, mas um achocolatado sem açúcar, adoçado com adoçantes naturais, e que venha com um pré-mix de vitaminas e minerais, que é legal para o crescimento da criança. E a gente tem feito essas avaliações de mercado, e assim, o lançamento que a gente fez na Natural Tech, ele foi um sucesso absoluto. A gente lançou um bombonzinho lá de proteína, e ele foi assim um sucesso. As pastas são um sucesso aqui dentro da indústria também. Por quê? Porque a gente pretende estar em outubro do ano que vem exatamente assim, como uma marca desejo. Não, eu quero me sentir melhor, é lá que eu vou. Eu quero fazer parte de uma comunidade saudável, é para lá que eu vou. Eu quero ter uma marca que tem de fato um canal que tira dúvida, que isso é muito legal aqui dentro da indústria. Hoje a gente tem no time um nutricionista que só faz atendimento, então ele não cobra consulta. A pessoa às vezes compra o whey, a creatina, ela tem dúvida, ela entra lá no canal e fala assim: tô com dúvida, eu tô acima do peso, eu tô isso, eu tô aquilo. Ele faz as contas para ela, e esse produto é um serviço, né, que a gente proporciona. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa se sinta melhor, não quer só vender o produto. Então, a gente tem uma engenheira de alimentos hoje que ela cuida exclusivamente de qualidade e saborização. A gente tem uma farmacêutica aqui dentro também que cuida dessa parte. Ela é uma farmacêutica clínica, especializada mesmo nesse cuidado. Então, quando eu falo para ela assim, nossa, Isa, eu tenho vontade de lançar um produto para tal faixa etária, ela já vem com os melhores ativos, as melhores combinações para ser a melhor absorção. Então, esses protocolos, eles vêm muito formatadinhos. Eu falo que a gente ter a indústria, né, a não ser só uma marca, ela também funciona como um agente facilitador, óbvio. E a gente tem também, tem um representante nosso que ele é super maromba, ele é do frango com batata doce, ele é o que olha para a gente horrorizado quando a gente abre uma cervejinha no final de semana, ele vira o olho, ele fala, gente, como você vai pôr isso para dentro de você? Eu falo, meu vinhinho é sagrado, colocarei, meu bem, olhe, observe e aprenda com o mestre. Então, assim, a gente pretende realmente estar presente em todos os nichos, e no nicho fitness, no nicho de fisiculturismo, no nicho da parte de exercício físico, de alimentação saudável associada a emagrecimento, como a melhor marca de suplemento, como uma marca que está ali pelo pessoal também, não só pelo posicionamento de marca de, eu sou uma gigante, me deixa. Não, uma marca que você busca também quando você tem dúvida, uma marca que você busca também para melhorar a tua saúde, tua performance, para melhorar o teu peso, o teu estilo de vida, e que tenha esse fit com a tua família.
Então, eu falo que para a gente ser a melhor marca de suplemento, a gente vai precisar passar por esse processo de lançamento. O processo de lançamento na indústria, eu falo processo de lançamento, porque quando a gente é marca, o processo de lançamento ele é delicioso. Você que é do marketing, você vai poder falar com propriedade. Ele é delicioso, né? O briefing, a arte, a cor. O processo de lançamento para a indústria, ele é um parto natural de 24 horas com muita contração. É um processo difícil. A estabilidade, o desenvolvimento, o que pode dar errado, o que pode dar certo. Então, eu falo assim, então, a gente vai passar por esse processo de lançamento para atender essa demanda, que é uma demanda muito crescente, que é uma demanda que está ávida por essa empresa posicionada dessa maneira, e para a gente também coexistir com as outras marcas que estão na mesma pegada que a gente. Então, para os próximos meses também, a gente vai ter uma collab com uma marca que é uma marca que tem tudo a ver com a gente, que a gente poderia olhar e falar assim, nossa, é meu concorrente direto, já, mas não, nós vamos lançar um produto em conjunto. Por quê? Porque a gente entende que o mercado fortalece quando a gente faz ponte e não muro. Então, essa é uma das pegadas da minha empresa também, essa é uma pegada minha, do meu marido, de todo mundo que trabalha comigo. A gente sempre está junto com as outras marcas. A gente foi na PL Connection e foi um representante de uma marca que é bem concorrente nosso no fitness, né? Na galera do Maromba. E a gente ficou horas ali conversando e eu vi que estava todo mundo olhando, assim, tipo, nossa, mas os dois conversando. E aí a gente estava trocando figurinhas sobre o mercado, sobre posicionamento, sobre lançamento. Por quê? Porque se ele lançar um produto bom pra caramba, o que eu vou fazer? Eu vou lançar um melhor ainda. Eu vou olhar para ele e falar assim: ah, danado, você vai ver o meu é mais natural ainda, o meu é mais legal, o resultado é mais... E isso fomenta o mercado e nivela para cima. Agora, se eu olhar para ele, ele lançou um produto bom, eu lanço um tranqueira baratinho, baratex aqui sem nada, e fico falando mal do cara, eu nivelo para baixo. Então, a gente pretende estar realmente inserido nesse contexto de ser uma marca que faz ponte, ser uma marca que faz collab, ser uma marca que coexiste e que compartilha, desde prateleira de loja de produto natural, a coleção junta, a indicação, a dica, porque é o que eu te falei, a ideia da NutraGold e a nossa ideia como indústria é realmente ter um mercado no alto. Falar assim, daqui a uns anos, ninguém supera a indústria de suplementos do Brasil. São os melhores. Sabe aquele negócio que a CIMED tem muito isso presente, né? Eles têm um orgulho danado do que eles fazem, porque eles são bons, eles são rentáveis, eles dão emprego, eles movimentam a saúde. Essa é a nossa pegada também. Eu sempre brinco isso, falo, o sangue do João Adib é amarelo, o meu é laranja, que é o logo da nossa empresa, da indústria laranja, né? Porque a gente tem um orgulho danado de estar aqui, a gente tem um orgulho danado de ralar para poder participar desse processo. E a gente tem essa tranquilidade de falar, poxa, pode consumir o meu produto é legal pra caramba. Até pelo nosso posicionamento, né? As pessoas às vezes estranham, falam assim, mas ela é mulher, ela é gordinha, ela tem filho, não tem nada a ver. Essa é a ideia. Não tem nada a ver, mas você tem uma dessa na sua casa, provavelmente, entendeu? Não tem nada a ver, mas você convive com 300 Simones e pouquíssimas modelos super magras e fortes e saradas para o deltoide. Então, assim, é ser exatamente essa marca de acesso, né? Eu falo que a gente veio para ser a vizinha do lado, que você pede ali uma xícara de café. Então, essa é a pegada, ser acessível, ser bacana, ser limpa, dar resultado, mas ter esse lance de ser amigo da família. Esse é nosso desafio para o próximo ano, nosso posicionamento. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, viu?